Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, certamente ouvistes falar como foi outrora minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a Igreja de Deus e como progredia no judaísmo mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue nem subi, logo, a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois, voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que, antes, nos perseguia, está agora pregando a fé que, antes, procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor, e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha, com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria nos encontrarmos hoje para refletirmos sobre as palavras que o Senhor nos oferece nas leituras que acabamos de escutar. São palavras de vida, de transformação e de profundo encontro com Deus. Hoje, o convite é claro: somos chamados a rever nossas prioridades, a perceber o que realmente importa, a escolher a melhor parte, como Jesus nos diz no Evangelho de Lucas. Eu gostaria de começar com uma pergunta que pode soar simples, mas que carrega uma profundidade enorme. O que realmente ocupa seu coração? Onde estão suas prioridades? No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por exigências, compromissos e pressões. Todos temos tantas tarefas, responsabilidades, metas a cumprir. Mas, no meio de tudo isso, temos parado para escutar a voz de Deus? Será que estamos focados no que realmente importa? Essas são as questões que emergem das leituras de hoje, tanto da carta aos Gálatas quanto do Evangelho de Lucas. Vamos começar pela primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo fala sobre sua própria conversão. Ele começa recordando quem ele era. Certamente ouvistes falar do meu procedimento no passado, no judaísmo. Persegui com excesso a Igreja de Deus e devastava-a. Paulo não era qualquer pessoa antes de seu encontro com Cristo. Ele era um homem poderoso, cheio de zelo pelas tradições judaicas. Mas esse zelo levou a perseguir violentamente os cristãos. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa, lutando pela verdade. No entanto, ele estava profundamente enganado. Essa passagem da vida de Paulo nos fala de transformação, de redenção e de como Deus pode agir de maneira surpreendente. Aqui, temos uma lição crucial. Muitas vezes estamos tão certos de nossas ações, tão convencidos de que estamos no caminho certo, que nos tornamos cegos para a verdade de Deus. Assim como Paulo, podemos estar tão imersos nas atividades, nas tradições e nas responsabilidades que esquecemos de nos perguntar: é isso que Deus quer para mim? Estou realmente vivendo segundo a vontade de Cristo?
Paulo nos ensina que a transformação é sempre possível. Ele diz: "Mas, quando aprouve aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça, revelar em mim o seu Filho." Este é o ponto de virada na vida de Paulo. Deus o escolheu, não porque Paulo merecesse, mas por pura graça. É uma lembrança de que não importa onde estamos ou o que fizemos no passado, Deus pode nos chamar e nos transformar a qualquer momento. Ele nos chama para sermos seus instrumentos, assim como chamou Paulo para pregar o Evangelho aos gentios. Agora, pensemos em como essa transformação pode acontecer em nossas vidas. Todos temos nossas fraquezas, nossos erros, nossos momentos de cegueira espiritual. Às vezes, estamos tão concentrados em nossas próprias prioridades e tarefas que nos afastamos do verdadeiro chamado de Deus. Assim como Paulo, precisamos de um momento de conversão, de um reencontro com Cristo. E esse reencontro se reflete de maneira belíssima no Evangelho de Lucas, na famosa passagem de Marta e Maria. Jesus está em visita à casa dessas duas irmãs, e a situação que se desenrola ali é uma imagem clara de muitos de nós em nossas vidas diárias. Marta está atarefada, correndo de um lado para o outro, tentando cuidar de tudo para receber bem o Senhor. Ela está preocupada com os detalhes, com o serviço, com o cumprimento de suas obrigações. Maria, por outro lado, se senta aos pés de Jesus, ouvindo, absorvendo cada palavra. Então, Marta, sentindo-se sobrecarregada, reclama: "Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Manda que ela me venha ajudar." E a resposta de Jesus é um convite profundo à reflexão. "Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada." Aqui, Jesus não está dizendo que o trabalho de Marta não é importante. O serviço tem o seu lugar, e todos nós temos responsabilidades a cumprir. Mas o que Jesus está destacando é que, no meio de todas essas responsabilidades, há algo de maior valor: a escuta de sua palavra, a presença atenta diante dele. Maria escolheu a melhor parte, aquela que ninguém poderia tirar dela, porque essa parte é a própria comunhão com Deus. Nós, muitas vezes, somos como Marta. Vivemos correndo de um lado para o outro, tentando fazer tudo, ocupados com nossos afazeres e preocupações. Estamos tão absorvidos pelo fazer, que esquecemos do ser diante de Deus. Jesus nos convida a parar, a nos aquietar, a ouvir. A escuta da palavra de Deus deve estar no centro de nossas vidas. Sem isso, nossos esforços, por mais bem intencionados que sejam, perdem seu verdadeiro significado. Agora, pensemos em nossa própria vida. Quantas vezes somos levados pela inquietação, pelas preocupações? Talvez você seja alguém que está sempre ocupado, tentando cuidar de todos à sua volta, garantindo que tudo esteja no lugar. Isso é nobre. Mas, será que você está reservando tempo para sentar-se aos pés de Jesus? Será que está permitindo que Ele fale ao seu coração? Essa é a chave que Jesus nos oferece no Evangelho: a necessidade de equilíbrio entre ação e contemplação. O trabalho é importante, mas deve ser sempre orientado pela nossa escuta de Deus. Sem essa base, o trabalho se torna estéril, vazio e nos esgota. Por outro lado, quando escolhemos a melhor parte, ou seja, a presença de Cristo, encontramos força, paz e propósito em tudo o que fazemos. Assim como Paulo precisou parar e escutar o chamado de Deus para que sua vida fosse transformada, também nós somos chamados a momentos de pausa, de escuta, de contemplação. Maria escolheu a melhor parte porque reconheceu que nada, absolutamente nada, é mais importante do que estar na presença de Deus. E essa é a verdade central que devemos carregar conosco hoje. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Primeiro, precisamos reservar tempo para Deus em nosso cotidiano. Pode ser através da oração diária, da leitura da Escritura, da participação na missa ou de momentos de silêncio diante de Deus. O importante é fazer disso uma prioridade. Em segundo lugar, devemos aprender a discernir quando é o momento de agir e quando é o momento de parar e ouvir.
Nem sempre é fácil, mas é essencial. Muitas vezes, nossa inquietação nasce do fato de que estamos tentando fazer tudo por conta própria, sem nos conectarmos com a fonte verdadeira de paz e sabedoria, que é Deus. E, finalmente, lembremos que a transformação que Deus deseja em nossas vidas é contínua. Assim como Paulo foi transformado pela graça divina e Maria escolheu a melhor parte, também nós somos chamados a uma jornada constante de conversão, a um reencontro diário com Cristo, que nos capacita a viver plenamente. Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça de Deus nos ajude a escolher a melhor parte, a estarmos sempre atentos à sua palavra e a encontrarmos o equilíbrio entre o servir e o contemplar. Que possamos, como Paulo, ser transformados pela presença de Cristo, e como Maria, escolher sempre estar aos pés do Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.